Olá, aqui é Josemir e a gente nessa aula a gente vai falar de relé de distâncias, mais especificamente dos esquemas básicos da proteção de distância, do relé de distância. E nós vamos tratar de um esquema com 4 zonas, tá? Porque ele vai ser suficiente para o que a gente precisa entender aqui, para a gente entender como esse esquema funciona. Embora que alguns fabricantes de relés digitais, principalmente, eles colocam relés aí com até 6 zonas de atuação, mas não invalida o trabalho com 4 zonas. 4 zonas você protege perfeitamente uma linha. Essas zonas que eles colocam a mais, 5, 6 zonas, faz apenas acrescentar algumas funcionalidades, mas do ponto de vista filosófico é perfeitamente compreensível e digamos assim, e funciona se você trabalhar apenas com 4 zonas. Então a gente vai começar aqui partindo desse esquema. Você veja que a gente tem aqui 4 zonas e, como eu disse, 4 e isso em cada terminal, né? Nesse terminal do lado, que eu vou chamar isso aqui o terminal A, eu tenho 3 zonas olhando para dentro da linha e tem uma zona na reversa, olhando para trás. O mesmo acontece com esse terminal B aqui. Eu tenho 3 zonas olhando para dentro, que eu chamo para frente, e um olhando para trás, que é a zona reversa. Então, com essas 4 zonas, vai ficar bem mais fácil da gente entender essa filosofia de atuação, né? Sem prejuízo de outras funcionalidades, né? Apenas essas. Quando um relé tem zonas a mais, a gente apenas implementa algumas funções adicionais, mas não prejudica o funcionamento. E a gente também vai usar umas simplificações aqui para poder facilitar a compreensão dessas zonas. Esse esquema mostrado aqui, com fonte dos dois lados, com 4 zonas de atuação, e se ainda assim, que a gente não vai mostrar agora, mas vai ter um esquema de teleproteção. Então, qualquer defeito em qualquer ponto dessa linha aqui, interno a essa linha aqui, com certeza ele seria eliminado instantaneamente. Porém, para o nosso objetivo, a gente não é que a gente não queira que isso aconteça, a gente não quer mostrar isso agora, a gente quer explicar cada função dessa separadamente e, portanto, a gente vai fazer algumas simplificações. Como a gente observa aqui, como eu falei, você tem essas zonas aqui, a gente depois vai explicar por quê. Tem uma zona instantânea, essas demais aqui são temporizadas, que é o objetivo dessa aula é justamente isso, explicar quem é instantâneo, quem é temporizado e por quê, e mais ou menos que tempos são esses, mas de qualquer forma, de forma instantânea ou temporizada, isso aqui, qualquer defeito aqui, seria eliminado por essas proteções aqui. Então, para facilitar a explicação da forma de atuação de cada zona, nós vamos fazer umas simplificações, né? Essas simplificações elas podem ocorrer ou não, num caso real, mas elas são necessárias para que a gente entenda. Por exemplo, vai ter uma situação que eu vou dizer, considere que a proteção dessa linha está inoperante. Por alguma razão, ela não operou. Então, para que eu explique que essa quarta zona vai atuar para um defeito aqui, eu tenho que admitir isso, porque se eu não falar isso, uma proteção aqui, um defeito aqui, quem vai tirar é a proteção dessa linha aqui, possivelmente de forma instantânea. Então essa quarta zona nunca atuaria. Então, para que eu explique isso aí, a gente precisa dessas simplificações. Num determinado momento eu vou dizer que isso aqui está inoperante, né? O motivo não importa muito, mas isso a gente vai precisar fazer. Sem essas simplificações, ficaria difícil da gente explicar cada zona dessa aí. Essa simplificações nós vamos chamar de premissa. Então, no início de cada caso aí, a gente vai dizer as premissas para que a gente analise aquela situação. Aqui, como a gente está com geração dos dois lados, né? Tem geração desse lado, tem as 4 zonas de atuação. Então, qualquer zona aqui, a depender da localização, vai ter sempre alguém que vai acabar resolvendo o problema. Tá? Então, quando dizemos em tese que todos os defeitos eles seriam eliminados instantaneamente, nós consideramos que haveria também um esquema de teleproteção, mas nesse momento a gente vai admitir que esse esquema de teleproteção ele não existe, ou existe ou está inoperante, de repente ele foi desativado para dar manutenção. Então a gente vai falar nele nesse sentido, ó, não tem teleproteção e tal, mas a gente não vai explicar o esquema de teleproteção agora. O outro fato importante aqui que a gente deve considerar é que numa situação real, quando há um defeito numa linha dessa aqui, então não atua só uma proteção. Geralmente atua mais de uma proteção, né? Quando a pessoa vai fazer uma análise, a pessoa
observa isso. Se você já fez, quem estiver vendo isso aqui, que já tiver feito análise de ocorrência, você vai ver que num determinado defeito, às vezes, você vai ver que atua mais de uma proteção. Atua num terminal, atua no outro, naquele terminal atua mais de uma proteção. Tem alguns relés que são mais inteligentes. Então, quando uma proteção ela inicia uma atuação, ela bloqueia a outra, ela não deixa que a outra opere. Mas, no geral, vai ter mais de uma proteção atuando. Então, veja, para evitar duplas interpretações quando a gente estiver analisando uma falta, em determinado caso, aí é que nós vamos fazer as simplificações em cada caso que a gente estiver analisando, né? De forma que a gente trata um determinado esquema independentemente dos outros, para que a gente consiga entender o seu funcionamento. Né? Quando eu estiver falando aqui de primeira zona e um defeito interno ALT, eu vou desprezar, vou admitir que algumas dessas outras zonas não estarão funcionando. É isso que nós veremos a seguir. Então vamos começar aqui, por exemplo, analisando um defeito em F1. Então observe, então quais são as premissas para essa análise que nós vamos fazer, né? E aquelas simplificações que eu falei. Quais são as premissas que nós vamos considerar aqui? As premissas são essas aqui. Eu vou considerar que só tem fonte de um lado, portanto, um defeito aqui, eu não tenho como alimentar ele por esse lado, que é justamente para facilitar a minha análise aqui, eu vou admitir que eu não tenho fonte aqui, e isso não é nenhum absurdo, né? Num sistema radial, geralmente eu só tenho fonte de um lado, o outro eu só tenho a carga. Vou admitir também que eu não tenho esquema de teleproteção, que a gente não falou ainda, mas lá na frente vocês vão entender que com esquema de teleproteção a gente acaba eliminando quase que todo defeito interno à linha instantaneamente. Então a gente está, para quem já conhece, quem já entende o que é um esquema de teleproteção, a gente está considerando aqui que ele não existe ou que ele está desativado. E também para facilitar a nossa análise, nós estamos admitindo que por uma razão, de alguma forma, essas zonas aqui, Z2A, Z3A e Z4A, que seriam essas zonas desse terminal aqui, elas estão inoperantes, para que a gente possa analisar adequadamente o defeito nesse ponto aqui. Então vamos analisar só o comportamento da primeira zona, que nós estamos chamando por enquanto de primeira zona. Esse nome, na verdade, eu vou definir o que é e por que primeira zona. Estou chamando aqui porque já está escrito dessa forma. Então, para a gente começar a analisar isso aqui, vamos lembrar de dois dos princípios, dos principais requisitos da proteção de uma linha ou de um equipamento, né? Que é a velocidade e a seletividade. Tá? Ou seja, para um defeito interno numa linha de transmissão, o mais importante, ou pelo menos o objetivo que a gente desejaria e que precisaria alcançar, era eliminar esse defeito o mais rapidamente possível, isolando, abrindo os dois disjuntores, né? Uma proteção que atuasse instantaneamente para um defeito em qualquer ponto dessa linha, de modo que a gente isolasse esse defeito imediatamente. Tá? Então, isso aí seria uma dos requisitos de uma proteção. Era a velocidade, você eliminar o defeito o mais rapidamente possível, para que ele não cause, para ele causar o menor dano possível ao sistema, o menor prejuízo possível. Esse é um requisito. Quer dizer, dentro desse mesmo raciocínio, é que eu deveria ter uma proteção perfeita, digamos assim, que eu colocasse um ajuste nela e garantisse que ela ia ver o defeito em 100% da linha instantaneamente, mas essa proteção ela teria que ter uma qualidade muito especial, que ela ia garantir que ia operar para qualquer defeito interno nessa linha, mas não operaria para um defeito externo. Por quê? Porque se ela operasse para um defeito externo, eu estou falando se eu quiser desligar essa linha instantaneamente, já que nós estamos falando aqui de velocidade, quer dizer, de rapidez com que eu vou eliminar esse defeito. Então, essa proteção perfeita, ela deveria eliminar um defeito em 100% da linha, ou seja, na linha toda, em qualquer ponto que ocorresse um defeito, ela deveria eliminar esse defeito instantaneamente, mas até aqui, ó, no finalzinho da linha, mas eu teria que ter a segurança que um defeito aqui, esse relé não deveria operar. Agora imagina, a gente está nessa figura aqui, numa representação que não é em escala, que não é proporcional, mas vamos supor que uma linha dessa aqui ela pode ser 100 km ou mais. É perfeitamente possível a linha ser dessa ordem de comprimento, dessa ordem de grandeza, o comprimento dela. Aí você imagina numa linha com esse comprimento, uma linha de 100 km, e aqui tem um barramento nessa subestação, tem um disjuntor desse lado, outro disjuntor desse,
E a distância dessa linha, onde começa essa linha, onde termina essa linha e onde começa essa outra, isso muitas vezes não dá 2 metros. Aí imagina o que é 100 quilômetros diante de 2 metros. Então como é que eu ia garantir que uma proteção minha fosse tão perfeita que ela ia operar para um defeito aqui a 99% da linha e não operaria a 1% dessa linha de cá? Então isso é praticamente impossível você conseguir isso aí. E a gente lembra que os T6, né, porque a gente já viu essa aula de T6, os T6 de proteção, que eles são projetados para operar com altas correntes, né, que vão até 20 vezes a corrente nominal do TC. Então, o TC de proteção, ele pode ter um erro de até 10%. Então, só aí a gente já teria uma margem de um erro de até 10%. Ou seja, se eu colocasse um ajuste para ver até aqui, eu corro o risco dele ver até 10% da linha seguinte. Tá? Então, observe que seria muito difícil a gente conseguir uma atuação, uma proteção em que eu ajustasse ela para 100% dessa linha para que ele eliminasse esse defeito instantaneamente. Então, bom, em função disso, né, e aí a gente ainda precisaria de uma margem de segurança, tudo que você faz em proteção, tudo que você bota em termos de ajuste, de alcance, de tempo, você precisa dar uma margem de segurança, porque você tem outros fatores envolvidos, você tem aproximações de cálculos e etc. Então, em função disso aí, em função dessa imprecisão dos T6, em função de uma margem de segurança que você precisa dar, então o que é que se adotou de um modo quase que universal? A primeira zona de uma. Não é a primeira zona, a zona instantânea de uma proteção, o que eu preciso que atue instantaneamente, eu não devo passar de 80% do comprimento da linha, da impedância dessa linha. Ou seja, para eu me garantir mesmo que ela não vai operar para um defeito aqui fora, eu limito essa minha zona instantânea em 80%. Esses 20% restantes aqui, que eu não estou cobrindo instantaneamente, pelo menos a partir desse terminal, ela não pode ser tirada instantaneamente por uma mesma proteção que eu ajustei aqui. Aí eu só tenho a possibilidade de conseguir uma atuação instantânea, com segurança, com até 80% da minha impedância, do comprimento da minha linha. E a essa zona instantânea que a gente colocou esse limite aqui, não que a gente colocou, mas as características dos equipamentos e as imprecisões nos obrigaram a fazer, essa zona só pode ter no máximo uns 80% do alcance. Eventualmente alguém bota 90%, mas aí é uma pessoa corajosa fazer isso, é muito perigoso. E a essa primeira zona, e a essa zona instantânea é a que a gente chama de primeira zona, é a zona instantânea, que é a única que é instantânea. É a primeira zona porque ela, e por isso, por ela ser instantânea, é que ela só cobre 80% da linha, por uma questão de segurança. Essa é a zona que a gente chama Z1A. Agora vamos fazer uma análise aqui. Então, dentro disso que a gente colocou, o que é que nós vemos aqui? Vamos analisar no terminal A esse defeito F1 no terminal A. Então, admitindo que eu só tenho essa primeira zona, e ela é instantânea, então o defeito nesse ponto aqui, ele será eliminado instantaneamente, porque essa primeira zona vai atuar, e ela é instantânea, como a gente estabeleceu. Ela, uma vez atuando, ela vai comandar através do seu relé associado, o relé 21A, estamos admitindo que essa Z1A está dentro desse relé, que a gente não representou aqui para a figura não ficar carregada, mas eu tenho aqui um TC, um TP alimentando um relé de distância. E essa primeira zona, ela está aqui nesse relé de distância. Então, através desse relé, essa primeira zona manda abrir esse disjuntor. Dá um trip. Né? Se esse termo eu não falei dele ainda, lembrem-se que trip em proteção é disparo, é abertura. Então, toda vez que eu estiver dizendo trip, quando eu daqui para frente, toda vez que eu falar em trip, vocês vão entender que eu estou falando em desligamento, é que eu estou dando um trip, eu estou mandando abrir alguém. Pode até nem abrir, mas a ordem de trip significa que eu estou mandando abrir. Então, isso aí é o que acontece para um defeito nesse ponto aí. E o que ocorre agora no terminal B? Como eu estou admitindo que só tem fonte desse lado, eu vou admitir, vamos aqui analisar o terminal B, que eu não tenho necessidade, nesse momento, não é mandatório que eu desligue esse disjuntor. Porque como a fonte só está desse lado, na hora que eu abrir esse disjuntor, eu já isolei a linha, então
não tem ninguém alimentando esse curto por aqui. Eu faço uma ressalva aqui, que a gente deve falar disso mais na frente, mas eu lembro que se você tiver nesse lado aqui, você tiver um transformador ligado em Y aterrado, você na verdade tem uma fonte de corrente de sequência zero. Então, uma proteção aqui até poderia atuar. Só que para a nossa simplificação, para ficar também mais fácil, para não complicar, a gente vai admitir que não tem esse transformador aqui. Então, isso é um sistema radial e vamos dizer que eu tenho algum tipo de equipamento aqui, mas eu não tenho esse transformador aterrado aqui. Portanto, eu não tenho essa fonte, então eu não precisaria necessariamente abrir esse disjuntor. Mas não é conveniente que eu, ao desligar uma linha, eu deixe um disjuntor dela fechado. O ideal é que eu desligue os dois disjuntores. Depois a gente vai ver lá na frente que a gente tem como fazer isso. Existem formas para que a gente resolva esse problema. Por enquanto, vamos tratar só do terminal A e aí o problema foi resolvido dessa forma aí. Vamos agora considerar um defeito nesse ponto aqui, em F2. O título aqui está chamando em segunda zona, mas por enquanto a gente não sabe ainda que é a segunda zona. O que é segunda zona? Aí vamos analisar um defeito aqui em F2. O que é que acontece com o defeito em F2? As premissas são as mesmas, né? As premissas são as mesmas. Eu tenho fonte apenas de um lado, eu não tenho esquema de teleproteção. Quer dizer, na verdade, em relação à primeira zona, mudou essa premissa um pouco. Naquela primeira zona, eu só tinha a zona 1 ativada, as outras zonas estavam desativadas. Aqui não. Para essa análise, eu estou considerando que eu tenho duas zonas operantes, a Z1A e a Z2A. Essas duas zonas aqui. As outras, eu considero que elas estão inoperantes. Por alguma razão, de alguma forma, eu bloqueei essa zona. Então, a terceira zona não está ativada. E a quarta zona que a gente viu naquela primeira figura também, ela não vai estar operada. Elas estão inoperantes. Então, eu só vou analisar em cima com essas duas, com isso que eu tenho aqui. Tá? Então, nós vamos analisar agora o que acontece no terminal A, por exemplo. Então, veja só, o que é que acontece no terminal A? Então, um defeito aqui, em F2, ele não vai ser alcançado pela primeira zona. Portanto, ele não vai ser eliminado instantaneamente. Não tem como eu desligar, porque por aquela questão de segurança que a gente viu ali atrás, eu não quis colocar um alcance maior do que 80%, ou seja, para essa zona instantânea, para não correr o risco de, por um erro aí qualquer, eu também alcançar um defeito na linha adjacente. Portanto, esse defeito aqui a gente já sabe de antemão que ele não será alcançado pela primeira zona e, portanto, ele não será desligado instantaneamente. Dessa forma, eu tenho que ter uma forma de eliminar esse defeito. Ele não vai ficar aqui porque eu não vou ficar alimentando um curto aqui. Quem é que vai tirar? Então, eu preciso ter uma outra zona de proteção, uma outra zona que cubra esse defeito F2. E não é só isso, né? Eu preciso que ele cubra, mas eu preciso também de uma margem de segurança, né? Então, nós vamos definir essa zona como sendo essa zona Z2A, para cobrir esse defeito aqui. Aí a gente, antes de definir, quer dizer, eu coloquei essa zona já nesse ponto, mas vamos fazer algumas considerações. Por exemplo, qual deveria ser o alcance dessa zona aqui para eu cobrir esse defeito? Deveria ser 100%? Eu deveria botar o ajuste dessa zona aqui exatamente em 100%? Claro que não, né? Pela mesma razão que a gente não botou essa primeira zona instantânea a 100%, eu também não vou botar essa daqui assim, com 100% de alcance, porque vai ter o mesmo problema da outra. Eu não tenho garantia nenhuma que ela vai ver um defeito aqui e vai deixar de ver um defeito aqui. Ou até mesmo não ver esse defeito aqui. O erro pode ser para mais ou pode ser para menos. Então, do mesmo jeito que ela pode ver um defeito nessa linha, ela pode não ver um defeito aqui, mesmo que eu botasse ela ajustada para 100%. Por essa mesma razão que eu fui obrigado a botar essa primeira zona, que é uma zona instantânea em 80%, por essa razão eu também não devo colocar ela aqui, porque eu não tenho a garantia de que ela vai proteger esse defeito. Para eu ter a certeza que esse defeito vai ser protegido, né? Porque se o erro for para cá, se o erro for para menos, esse defeito poderia estar fora e a proteção não atuar. Então, por essa mesma razão, eu também não devo deixar essa zona vendo 100%. E aí, se eu considerar a mesma coisa, as imprecisões dos T6, as margens de segurança e etc., a garantia para eu ver um defeito no finalzinho dessa linha aqui, do mesmo jeito que eu botei 20% de segurança desse lado, eu tenho que botar 20% para cá. Claro que aqui eu estou admitindo que essas duas linhas são iguais,
apesar de que proporcionalmente aqui pela figura não parece, mas vamos admitir que sejam iguais, que elas tenham a mesma impedância. Então, do mesmo jeito que eu deixei 20% aqui para garantir que o meu relé não ia operar fora da linha, para eu garantir que essa outra zona aqui opere para esse defeito aqui, eu boto mais 20% de margem de segurança, porque aí eu tenho certeza que esse defeito vai ser visto por essa zona. Muito bem. Só que quando eu faço isso, eu vou garantir que o defeito vai ver essa zona. Mas aí eu posso deixar essa zona instantânea? Claro que não. Porque se eu deixar ela instantânea, se o defeito for aqui, beleza, ela opera e tira o defeito. Mas ela, como ela tem agora 20% alcançando além dessa zona aqui, dessa linha, ela está vendo mais 20% dessa linha da frente, então ela vai ficar operando também para um defeito nessa linha. Então, dessa forma, essa minha proteção, ela terá que ser temporizada. Tá? Então, o Z2A precisa ter uma temporização. Para que essa temporização? Para coordenar com essa linha adjacente. Essa linha aqui, embora não esteja mostrada, mas ela também tem uma primeira zona como essa, e que deve operar para 80% da linha e deve operar instantaneamente. Então, se eu coloco isso aqui instantaneamente, eu vou, eventualmente, ou provavelmente, descoordenar com a primeira zona daqui. Então, para que eu possa cobrir esse defeito com garantia de que ele vai ser eliminado e que não descoordene com a proteção da linha da frente, essa minha segunda zona, que eu estou colocando ela em 120%, ela tem que ser temporizada. E qual é esse tempo? Então, o tempo, para eu ter a certeza que eu não vou descoordenar com essa proteção, tem que ser um tempo que eu aguarde o tempo de operação do processamento desse relé da primeira zona desse terminal, além do tempo de abertura desse disjuntor e mais uma margem de segurança. Esse é o tempo que eu preciso para poder garantir, ou seja, a temporização que eu preciso colocar nessa zona aqui para garantir que ela não vai descoordenar com a primeira zona desse terminal de cá. Só que se você fizer uma soma desses tempos aqui, isso geralmente não chega a alcançar 100 milissegundos. Só que o pessoal hoje, em algumas empresas, de um modo geral, acho que eu conheço, o pessoal é muito conservador e acaba colocando 400 milissegundos. Então é um tempo bastante, assim, de uma margem de segurança bastante grande. Mas o fato é que, por padrão, geralmente tem sido 400 milissegundos que o pessoal coloca na segunda zona. Portanto, essa segunda zona, então ela terá que ser temporizada em 400 milissegundos para poder garantir a eliminação desse defeito e não alcançar a linha da frente. Esse tempo, como eu disse, ele cobre, né, e essa proteção também com essa temporização, ela acaba sendo uma retaguarda de pelo menos até 20% desse terminal aqui. Tá? Ele acaba sendo uma retaguarda de até 20%, porque como ela alcança até 20%, se essa proteção aqui falhar, digamos que a fonte dela queimou, faltou tensão auxiliar aqui nessa subestação, nesse lado de cá dessa linha, e ela estaria dando uma cobertura. Só que nesse caso, como proteção de retaguarda, como backup, eu estaria tirando um trecho a mais, né? Porque o defeito foi nessa linha, mas como a proteção daqui não atuou, a minha segunda zona dessa linha atuou, quem vai abrir é esse disjuntor. Então eu perdi uma linha a mais, quando na verdade era para abrir só essa linha aqui. Só que isso é menos grave do que você não fazer nada, né? Do que não tirar esse defeito, né? Então tem esse inconveniente de você, num defeito aqui, você ter um tempo relativamente longo, porque 400 milissegundos de proteção é um tempo grande, mas é a solução que nós temos para essa situação. Claro que aí eu estou falando de um sistema em que eu não tenho fonte desse lado e também não tenho teleproteção. Mais adiante a gente vai ver que com a teleproteção a gente vai resolver esse problema. Mas lembrando que mesmo que você tenha teleproteção, uma situação dessa pode ocorrer. Às vezes a teleproteção ela dá problema. Você, ao longo da minha trajetória profissional, eu vi muitas vezes um equipamento de teleproteção desativado, fora de serviço, porque estava com problema, e até esperar que a equipe de manutenção chegue, o pessoal de proteção vai lá e desliga, que é melhor você ficar com o equipamento desligado do que ele ficar com defeito e correr o risco dele fazer uma atuação indevida e tirar a linha acidentalmente. Então, o pessoal costuma, numa situação de defeito do equipamento carrier, desativá-lo. Então, a gente pode perfeitamente ter uma situação dessa, né? Basta que a teleproteção dê problema, que isso aqui vai acontecer. Ok? Então, é assim que a gente define a segunda zona. Portanto, o alcance é definido em função disso, que é para garantir com segurança que eu vou eliminar esse defeito, eu preciso
considerando que o erro pode ser para mais ou pode ser para menos, eu considero aqueles 10%, dou mais uma margem de segurança e acabo botando esse ajuste em 120%. E por essa razão, para não descoordenar com a proteção da frente, é que eu preciso que ele seja temporizado. E a temporização de 400 milissegundos, a gente viu que é em função desses critérios que a gente viu aqui, que é o tempo de processamento da proteção, tempo de abertura do disjuntor, mais uma margem de segurança, mas que o pessoal botou essa margem de segurança ainda com valor maior e acaba isso aí ficando em torno de 400 milissegundos. E agora nós vamos para um outro tipo de defeito.